Lucas capítulo 5, versículo 12 a seguir, diz assim: Estando Jesus numa daquelas cidades, veio à sua presença um homem leproso. Vendo a Jesus, prostou-se com o rosto em terra, rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiserdes, podes limpar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: Quer ser limpo? E imediatamente a lepra desapareceu dele. Amém. Glória a Deus. Se nesta noite eu fosse ministrar aqui sobre o tipo de 5 lepras que existe, não estou me referindo à lepra física da carne, mas à lepra espiritual, que é a pior de todas. Seria uma bênção. Mas Deus me libertou de uma lepra chamada idolatria, a pior de todas. Desde criança, eu fui preparado para levar essa lepra a milhares e milhares de pessoas em muitos lugares. Mas Deus é misericordioso. Muito obrigado. Deus é misericordioso. E olhou para esta terra e viu um padre alcoólatra, adúltero, mentiroso, por ensinar a mentira para o povo. E Deus teve uma misericórdia grande da minha vida e resgatou-me deste mundo satânico chamado mundo da idolatria. Eu nasci no estado do Maranhão, de uma família ali no Nordeste, católica, apostólica, romana mesmo, naquela do Papa Amarelo, podemos dizer assim. Quando eu tinha idade de 6 anos, minha mãe, ela nos deixou e eu fiquei morando com meu pai. Com 7 anos de idade, o meu pai faleceu. E eu fui morar com o meu padrinho. Veja bem quem era meu padrinho de batismo. O padre da cidade. Comecei ali como coroinha na cidade de Buriticupu, no estado do Maranhão. Dentro do meu coração, crescia uma vocação grande para ser padre. Um alimento que todos os dias, quando eu rezava o meu texto com a idade de 8 anos, eu passava 1 hora, às vezes 2 horas, aos pés da minha cama rezando o texto. E pedindo para Maria e tantos e outros que me ajudasse a ser padre. Com 12 anos de idade, praticamente 12 anos de idade, eu fui mandado para Belo Horizonte, capital das Minas Gerais. E ali em Belo Horizonte, eu fui para o seminário dos padres da Ordem dos Padres Salesianos. Ali eu fiquei. Terminei meu 1º, 2º e 3º ano do científico. Preparava-me para os vestibulares. E na Universidade Católica de Minas, formei-me em filosofia e teologia no Seminário Católico. No dia 14 de dezembro de 95, eu estava dentro da Catedral de Belo Horizonte, deitado de bruços para o chão, junto com outros colegas, para respondermos ali diante dos bispos, cardeais, padres e monsenhores, convidados e toda a comunidade católica, 3 votos, chamados votos perpétuos. Voto de pobreza, voto de castidade e voto de obediência à Igreja Católica Apostólica Romana. Desses 3 votos que todos os padres fazem e freiras, só tem um que a gente leva um pouco a sério, chamado voto de obediência. Padre nenhum obedece voto de castidade. Padre nenhum obedece voto de pobreza, isso é mentira. Mas aquele voto de obediência, de ensinar a mentira,
de pregar a idolatria, de ensinar os dogmas e tradições de hierarquia da Igreja Católica Apostólica Romana, esse a gente obedecia. De perseguir aos pastores evangélicos, de perseguir as denominações cristãs, esse a gente obedecia na linha. Às vezes, quando estou em casa, orando, falando com o Senhor, eu me digo, Senhor, tantas coisas erradas que eu já pratiquei, tantas pessoas que foram para o inferno por causa dos meus ensinamentos. Quantas vezes não chegava a pessoa na casa paroquial, 2, 3 horas da manhã, nos chamando para irmos a um hospital, aonde ali naquele hospital, a gente ia chamado naquele hospital para fazer a missa do corpo presente, porque a pessoa já estava ali querendo morrer, e as pessoas nos chamavam. Presta atenção, irmãos, em nome de Jesus. E ali, meus queridos irmãos, a gente chegava lá com água benta, texto, um bocado de mentira. E nessas mãos aqui que vocês estão vendo, os ensinamentos que foram passados para mim, morreram pessoas, dizendo, Padre, que fogo é esse que está me queimando? Padre, que coisas são essas que está saindo da parede para me buscar? E pessoas morreram assim nas minhas mãos. Com os demônios vindo buscar a sua alma para o inferno, para as chamas do inferno. E muitas vezes, eu orando e falando, Senhor, eu não era digno de hoje ter meu nome no livro da vida por causa dos meus ensinamentos religiosos. Mas a Bíblia nos diz que Jesus veio mesmo buscar, foram esses perdidos e miseráveis que estão sofrendo na mão do diabo. E eu era o principal deles. Quando fui ordenado a padre pelo bispo Dom Serafim Fernandes de Araújo, hoje cardeal de Belo Horizonte, fui mandado para uma paróquia na igreja de Fátima, no setor industrial de Contagem, próximo a Belo Horizonte. Naquela paróquia, eu liderava a renovação carismática, um grupo de quase 5.000 pessoas. Naquela paróquia, eu celebrava missas. Naquela paróquia, batizava crianças inocentes. Naquela paróquia, ensinava um purgatório mentiroso que não existe. Naquela paróquia, ensinava as pessoas a adorar um tal de Santíssimo Sacrário, que também não existe. O Santíssimo Sacrário de Deus está dentro do coração de cada um daqueles que se convertem a Ele. E ali, meus queridos irmãos, desta forma eu vivia. Materialmente, posso dizer nesta noite que eu era um homem muito feliz. Eu tinha carros bons para me locomover, dinheiro não era problema, muitos amigos, as melhores roupas, os melhores calçados. Hoje tudo que os irmãos estão vendo aqui é pela fé. E ali não me faltava nada. Poderes, celebrava missa com os meus colegas padres, muitas vezes pela Rede Vida regional ali em Minas Gerais. Era uma pessoa querida, amada por todos os católicos. Na renovação carismática eu cantava, eu pulava. E muitas pessoas olhavam para mim e pensavam que eu era um padre feliz. Mas eu não era, não. Aquela alegria, ela era uma alegria mentirosa. Ela era uma alegria falsa, uma alegria passageira. Quantas vezes eu terminava de celebrar uma missa carismática e eu e os líderes da renovação carismática, os outros líderes que eram submissos à minha pessoa, a gente entrava no carro e a gente ia beber cerveja. Quantas vezes fizemos isso? Quantas vezes, lá no meu quarto, a depressão, a tristeza, a solidão, a angústia se apoderavam da minha alma. E eu ia lá na geladeira da cozinha da casa paroquial e pegava bebidas que eu e meus outros colegas padres a gente tinha e eu levava para o meu quarto e ia beber. A minha vida espiritual, ela era uma lepra. Ela era uma decadência muito grande. Eu era um homem que chorava entre as quatro paredes, em busca de um consolo espiritual.
Muitas vezes me confessava com o bispo, ele dizia: padre, faça uma promessa para santo ou a santa da sua devoção. E eu descia a capela um pecador enxuto e saía da capela um pecador molhado. Da mesma forma, não mudava nada. Velas, terços, rosários, ladainhas, tudo isso eu fiz. E não encontrei a paz que minha alma estava necessitada. O meu bispo, e eu era um homem enfermo, doente. Eu sofria de uma doença chamada câncer. Eu era canceroso no pulmão. Quando o meu bispo me chamou e disse: padre, o senhor vai para Salvador, na Bahia, participar de um encontro vocacional. Chegamos em Salvador, na Bahia, me hospedei na casa de um padre amigo meu, ali da paróquia São Francisco de Assis, e participamos daqueles encontros, persuadindo crianças, adolescentes de 12 a 17 anos de idade a entrar no seminário. Eu escrevi um livro, inclusive todo o meu material vai chegar quinta-feira que vem, dia 22, eu vou mandar uns livros para cá com o irmão Eduardo. Eu escrevi um livro, é muito vendido esse livro, o título dele é Coisas que não posso falar ao púlpito. Grande foi a resistência da Igreja Católica Apostólica Romana para que esse livro não fosse publicado, mas ele foi, para a honra e glória do nome de Jesus. Porque quando Deus determina, quando Deus dá visão, quando Deus mostra o que tem que ser feito, pode se levantar o diabo, todos os seus demônios, o presidente da República, o presidente do Superior Tribunal Federal, que não tem jeito. Não tem jeito. Deus é Deus. E Ele é inquestionável. Ali, meus queridos, na casa daquele colega, a gente conversava muito, éramos amigos de seminário, e ele disse para mim: olha, padre, eu sei aonde o senhor vai ser curado dessa doença, no seu sangue. Sei também aonde o senhor vai encontrar paz. Feira de Santana, alguns quilômetros aqui de Salvador, tem uma senhora católica, apostólica romana, muito amiga minha, e eu e alguns padres, de vez em quando a gente vai na casa dela buscar um consolo espiritual. Ele disse para mim: não se assuste, mas ela é dona de um terreiro de candomblé. Eu disse para aquele meu amigo: mas, colega, e se a cúria nos pega, se o clero nos pega? Ele disse: não se preocupe não. O senhor está na Bahia, e aqui macumba é cultura. Só o sangue de Jesus naquele lugar. Eu estava querendo, igreja, encontrar uma cura. Eu estava querendo encontrar um consolo para a minha vida espiritual. Aonde, nas imagens de escultura, adorando Maria, que está morta e sepultada lá em Jerusalém, e outros que estão mortos e sepultados lá. Eu ainda não tive a oportunidade de ir até aquele lugar, mas eu sei que todos estão mortos e sepultados ali, porque pregadores amigos meus já me disseram, e até mesmo quando era padre eu já sabia, que eles estão ali sepultados, aguardando o arrebatamento da igreja do Senhor. E ali também está o que todos nós sabemos, uma placa linda, bonita e maravilhosa, dizendo: Jesus não está aqui, Ele ressuscitou. E ali, queridos, a gente nos dirigimos até aquele centro de candomblé. Chegamos ali, a macumbeira me recebeu e disse: padre, não tenha medo, porque o senhor não é o primeiro padre que vai entrar aqui no meu terreiro. Quando eu atravessei aquelas cortinas, que eu olhei aquele terreiro todo, eu fiquei assim um pouco encabulado e me perguntava: meu Deus, o que esses santos estão fazendo aqui dentro? Era Aparecida do lado, Cosme e Damião do outro, José de um lado, Benedito do outro, e eu questionei a macumbeira e disse: senhora, o que essas imagens fazem aqui dentro? Ela disse: não, padre, eu sou católica, todo terreiro de candomblé tem essas imagens de escultura.
Eu também não quis questionar mais nada, eu já estava perdido mesmo. A macumbeira pediu que eu tirasse a camisa e o sapato e a meia, e ela me colocou ali no centro daquele terreiro, no centro de uma roda de pólvora de chumbo. Quem aqui já foi em terreiro sabe que é assim. E eu fiquei ali, a macumbeira colocou fogo naquela pólvora, e aquela pólvora, a fumaça daquela pólvora, ela subia defumando o meu corpo. Depois a macumbeira pegava as mãos dela com as minhas, e ela rodava comigo naquele terreiro de candomblé, de um lado para o outro, e me perguntava: Padre Robério, o senhor está sentindo algum movimento, alguma coisa assim, um arrepio, uma coisa querendo falar? Eu disse: não, senhora, só minhas pernas muito cansadas. A macumbeira queria, pastor JB, que os demônios, que um tal de guia falasse através da minha boca, mas para aqueles que o Senhor Jesus aqui na terra tem um propósito de salvação e de libertação, o diabo não vai falar através da boca não, porque a Bíblia diz que o teu corpo e o meu corpo e o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito de Deus. Aleluia! Tem muitos templos aí sendo usados pelo diabo, mas nós, a igreja eleita no Calvário pelo sangue de Jesus, vamos buscar esses templos para que eles possam ser cheios e revestidos da glória e da graça e do poder e do brilho de Deus. Esse é o meu objetivo como pregador da palavra. É o objetivo do nascimento desta igreja, não tenho dúvidas. Foram 6 dias de trabalho. Ali eu bebi coisa. Ali fiz sacrifícios. E a macumbeira disse para mim: olha, padre, o senhor está curado. O senhor está curado da sua doença. Está bem aqui uma cicatriz. Bem aqui no meu pulso esquerdo, pastor JB. Dá para o senhor ver daí? Bem aqui. Posso mostrar para você depois. A macumbeira disse que se eu tirasse sangue, todo aquele sangue, aquele pouquinho de sangue que ia sair do meu braço, seria o câncer maligno que estava comendo o meu corpo por dentro. E eu dei o braço para ela, acreditei, eu estava enganado mesmo. E está aqui a cicatriz. Macumbeira disse que eu não ia sentir mais nada. Voltei para casa, crendo, acreditando naquilo, mas era tudo mentira. A solidão continuava a mesma. Depois de alguns dias, por volta das 2 horas da manhã, eu comecei a sentir dores no meu estômago. Fui levado para o Hospital São Lucas. E ali fui hospitalizado. Passei toda aquela noite em observação com os médicos. Na manhã seguinte daquele dia, eu estava, irmãos, inchado. Todo o meu corpo havia estado inchado. Os médicos começaram a fazer os exames. Com 22 dias de internado no Hospital São Lucas, os médicos chegaram ali onde eu estava, podre, depauperado mesmo. O quarto que eu estava, ele fedia a podre. Chegaram para mim e disseram: padre, o senhor está com câncer, o senhor já sabe disso. O senhor está com 3º grau de câncer maligno. E nós não podemos fazer mais nada para lhe ajudar. Nada, não podemos fazer mais nada para lhe ajudar. A medicina não pode fazer mais nada para lhe ajudar. E a medicina me deu, é porque os meus materiais ainda estão vindo do Nordeste, do Norte. Eu sempre carrego comigo uns estandartes, são 4 estandartes. Onde eu estou pregando, eu coloco 2 aqui, 2 aqui. Estandarte comigo doente e vestidos de batina celebrando missa. Mas numa próxima oportunidade a gente traz, para a igreja ver e presenciar o que Deus fez em minha vida. Mas eu acredito que aqui não tem nenhum Tomé. Se tiver, Jesus vai converter ele nesta noite. Ali, meus queridos, os médicos haviam me dado, sabe quanto tempo de vida? 90 dias, 3 meses para viver. Quando aqueles médicos mostraram os diagnósticos para mim e saíram daquele quarto, as lágrimas, elas escorriam no meu rosto. Eu pegava o meu texto e dizia:
minha Nossa Senhora da Purificação me purifica. Ela nunca apareceu porque ela não existe. Na teologia católica são 3 coisas que purificam. 3 coisas. A famosa Senhora da Purificação, o famoso purgatório e a famosa água benta, que todas 3 são mentiras do diabo e da Igreja Católica Apostólica Romana. A Bíblia Sagrada nos diz, e todos os padres são cientes, o Papa é consciente, os bispos, os arcebispos, os cardeais, os monsenhores são conscientes que só tem uma coisa que purifica, é a coisinha chamada o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Somente este sangue purifica o homem dos seus pecados. Mas eles ensinam água benta, porque cada golezinho de água benta em cima de um carro é 30, 40, 50 reais. Cada padre que vai benzer a casa de um católico é 200, 500, 1.000 reais. A empresa é 1.000 reais. E eles não querem perder esse ganso que coloca ovos de ouro. Mas Jesus Cristo de Nazaré está vindo aí para prestar conta com esta igreja. E o purgatório também. Morre fulano. Pode ser o pior bandido. Morre sem Jesus, vai para o purgatório. Lá a alma dele passa um determinado tempo e os familiares têm que pagar as 7 missas. Se não pagar, não sai. Se não pagar, não sai. Só sai se pagar. A primeira, a segunda e a terceira e a 7ª missa. Se não pagar, não sai de lá não. Mas não fique triste não, porque isso é mentira do diabo também. Foi criado para a construção da Basílica de Roma, lá na Itália. Tudo estava acabado. A Senhora da Purificação não apareceu. A Senhora das Dores, muito pior. A Senhora do Desterro, essa foi que não deu nem pista onde ela estava. Minha vida estava acabada ali pela medicina dos homens aqui na terra. O bispo, com 21 dias, o bispo mandou um padre. E aquele padre chegou ali naquele apartamento, naquele hospital, e disse para mim: Padre Robério Almeida, o senhor vai ser transferido hoje, à tarde, se tardar até amanhã, o senhor será transferido para Uberaba, Minas Gerais. Em Uberaba tem uma fazenda de padres, cancerosos e aidéticos. E o bispo já tinha providenciado a minha ida para aquele lugar. Tudo estava acabado para mim. Os meus amigos haviam me abandonado. O bispo havia determinado a minha ida para uma fazenda de leprosos e aidéticos. E a medicina disse que eu iria morrer. Quando foi no outro dia, no dia da transferência, eu estava naquele hospital, deitado naquela cama, triste e morrendo. Mas lá no fundo do meu coração, no íntimo, no mais íntimo da minha vida, eu questionei-me a mim mesmo e disse: será que existe um Deus que eu não adorei ainda? Será que existe um Deus que eu ainda não conheça? E ficou o questionamento lá dentro. A 3 quarteirões do Hospital São Lucas, estava uma senhora, dentro do quarto dela, entregando uma consagração para Deus. E Deus disse para aquela senhora: minha serva, levanta-te que eu sou o Senhor e quero falar contigo. E ela se levantou e disse: a tua serva está aqui, Senhor. E o Senhor disse para ela, lá na mente dela: pega a palavra, chama teu marido presbítero da minha igreja, que eu tenho uma grande obra para vocês realizar nesse hospital aqui pertinho da tua casa. Vocês vão lá ministrar a ressurreição para o homem que está morrendo. Quando chegaram ali, disseram para aqueles enfermeiros da recepção que Deus havia enviado eles para orar pelo homem que estava morrendo. E na pior condição daquele hospital estava eu. A enfermeira chegou na porta do meu quarto. Disse para mim: padre, lá fora tem uma senhora protestante. E ela disse que quer entrar aqui e quer orar pelo senhor.
O senhor recebe? Olhei para aquela enfermeira e disse: olhe, dona, eu detesto protestantes. Eu odeio crentes. Mas eu vou morrer. Pode mandar entrar. Glória a Deus. Eu era muito ignorante, sem Jesus ainda. A enfermeira chegou para aquela senhora e disse: o padre está lhe chamando. Essa irmãzinha vai estar pregando aqui num congresso um dia desses. Se quiserem trazer aqui, é uma benção. E ela se perguntou para ela mesma: meu Deus, um padre, Senhor? Tu me trouxeste aqui, meu Senhor, para pregar para um padre? Quem sou eu, meu Pai? Oh, mas Deus gosta quando o crente se humilha. Quem sou eu, meu Senhor, para pregar para um padre? Eu nem sei ler muito. Eu só sei dizer que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o teu sangue purifica, que quem te aceitar vai para o céu, quem não aceitar vai para o inferno mesmo. E o Espírito Santo disse naquele momento: e minha filha, precisa falar mais alguma coisa? Abre a tua boca, eu vou falar através de ti. E quando aquela senhora chegou ali naquele apartamento que estava fedendo a podre, olhou para mim deitado naquela cama e disse: olhe, padre, eu nem lhe conheço, nem sei a doença que o senhor tem, mas o Senhor me mandou vir aqui orar por ti. E Ele disse que vai te ressuscitar. Jesus te ama, viu, padre? Quando aquela senhora disse que Jesus me amava, as lágrimas escorriam no meu rosto. E eu dizia: Jesus, sim, Jesus. Havia me esquecido deste nome. Havia pedido a minha cura para tantos e outros nomes. Uns estão mortos e sepultados, e outros nem existem. Mas eu havia me esquecido de Jesus. Aquela senhora abriu a Bíblia, em João capítulo 11, o versículo 25, aonde o Senhor Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida. E aquele ambiente já começou a mudar. E quando ela dirigiu as mãos para fazer uma oração, aquele apartamento tremia no poder. Quando ela dirigiu até a minha cama, e quando ela colocou as mãos sobre o meu corpo, aquela senhora falava numa língua que eu não havia escutado. Não é esta língua mentirosa e falsificada que a renovação carismática fala, não. Era uma língua que quando aquela senhora falava, a minha carne sacudia em cima daquela cama. E quando ela impôs as mãos sobre o meu corpo, saía poder das mãos daquela irmã. Aqueles ossos que o câncer havia acabado, quando aquela senhora colocava as mãos em cima do meu corpo, e ela ministrava a cura no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu sentia quando os ossos estralavam dentro de mim, eu sentia quando o sangue começava a circular com toda a força dentro do meu corpo. E ela disse: o Senhor está curado em nome de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Os médicos fizeram novos exames. Sabe o que veio nos exames? Que eu estava com um pulmão novo. Sabe o que veio nos exames? Que eu estava com sangue totalmente purificado, porque Deus havia estabelecido aquela grande bênção para mim. Aleluia! E sabe o que o Espírito do Senhor mandou dizer a esta comunidade agora? Que a unção de cura já está neste lugar. E entraram pessoas aqui hoje enfermas, mas o Senhor mandou dizer: você não vai sair daqui hoje da maneira em que você entrou. Porque na saída deste templo, lá naquela porta, haverá anjos, ministros dos céus, ministrando a cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você crê, glorifique a Deus. Aleluia! E tem mais. O Espírito do Senhor manda eu dizer ao pastor JB, anjo desta igreja: diz o Senhor para ti: meu servo,
Tu não vai abrir somente uma igreja nesse lugar, como tu tem me pedido, mas tu vai abrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta cidade vai ter quase em cada área uma comunidade, porque Deus está abrindo as portas. Aleijados irão andar, diz o Senhor. Cegos irão ver. Surdos irão ouvir. Mudos irão falar. Endemoniados irão ser libertos neste lugar e nos outros que vou abrir, diz o Senhor. Creia e contribua para que isso aconteça. Não feche seu coração. Não deixe o diabo fechar o seu coração para ajudar a casa de Deus, porque vocês serão abençoados poderosamente. Ali, meus queridos, tudo estava acabado. Quando foi, com 3 dias eu estava, sabe aonde? Curadinho da Silva, lá no gabinete do bispo. O bispo mandou me chamar e disse: olhe, não diga para ninguém que os protestantes entrou naquele lugar e orou pelo Senhor. Nós sabemos que a verdade está com eles. Sabemos que eles andam com a verdade. Mas nós temos que zelar pelos dogmas da nossa igreja. Diga que o Senhor fez uma promessa para Nossa Senhora de Aparecida e ela lhe curou. Só que eu fiquei calado, não disse nada. Deus disse para mim através daquela senhora naquele hospital: vou te tirar desta cidade. Eu vou te mandar para uma cidade distante. E lá eu já vou preparar um vaso. Um pequeno vaso que vai te levar ao meu encontro. Não demorou 3 meses. O bispo Dom Serafim me transferiu para Cuiabá, Mato Grosso. E em Cuiabá fui recebido pelo bispo Dom Bonifácio Piscinini. Fui trabalhar com mais 3 colegas padres numa igreja bonita, rica, ali no centro de Cuiabá, chamado Santuário de Auxiliadora, uma igreja que fica assim no alto. Ali eu tinha o dobro da mordomia de tudo que eu tinha naquela cidade de Belo Horizonte. Passaram-se alguns meses e o bispo me chamou e disse: filho, o senhor vai dar aula para crianças pobres na zona rural de Várzea Grande. Eu ia dar aula de religião, 2ª, 4ª e 6ª. Veja quem Deus usou para salvar um padre. No primeiro dia naquela aula, os meus alunos, diretores e professores, e outros alunos, me receberam numa festividade. No 2º dia que eu voltei para dar aula de religião naquela escola, pedi que os meus alunos se colocassem de pé e que rezassem uma Ave Maria. Mas eu observava que no meio daqueles alunos havia uma criança que não rezava, mas orava. Quando sentaram-se, uma criança lá no fundo daquela classe levantou as mãos e disse: professor, eu não vim ontem para a sua recepção, mas eu trouxe um presente para o senhor hoje. Posso ir aí? Pode, filho. Quando aquela criança se levantou, o semblante daquela criança era como se fosse o sol meio-dia. Havia uma glória tremenda sobre o rosto daquela criança. E cada passo que ela dava em direção à minha mesa, o meu coração batia forte. E cada vez mais forte, que parecia que ele iria sair de dentro do meu peito para fora. Quando aquela criança chegou, colocou as mãos na mochila e tirou um presente. Colocou aqueles presentes na minha mão e disse: padre, receba esse presente que eu estou lhe dando, em nome de Jesus. Quando abri aquele presente, era uma Bíblia Sagrada.
Olhei para aquela criança e perguntei, qual o seu nome? Ele disse, meu nome, padre, é Daniel. Disse, Daniel, quantos anos você tem? Tenho 11 anos. Você é católico ou protestante? Ele encheu o pulmão e disse, padre, eu sou crente, filho de pastor, lavado, comprado, transformado, redimido e resgatado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Todos os dias, o Daniel levava um folheto para mim e dizia, olha padre, Jesus te ama e Ele tem um propósito na sua vida. Você não tem medo de falar isso para mim? Não tenho não, padre, porque eu estou falando em nome do Senhor dos Exércitos. CDs de testemunho, CDs de louvor, folhetos para me ler. Fui discipulado. Eu fui discipulado por uma criança de 11 anos de idade. O dia ele chegou e disse, olha, aqui é meu convite de aniversário, eu vou fazer 12 anos. E o Senhor é o meu convidado especial. Não, filho, eu não posso ir na sua casa, Deus me livre, casa de pastor. Mas o senhor vai porque Deus vai me levar. Quando foi no outro dia, Deus me incomodou, chamei um coroinha e disse, filho, você sabe onde é este endereço? É esse, senhor. Vamos lá, às 6 horas da tarde. Passei na casa do meu coroinha, peguei ele e fui para a casa daquela criança. Quando cheguei lá, me apresentou meu pai, pastor Zéias, e eu disse lá dentro de mim mesmo, minha Nossa Senhora. Quando eu peguei na mão daquele pastor, minhas pernas tremiam tanto que parecia que eu ia cair no chão. Olha, padre tem medo de pastor, que é uma barbaridade. Não é só de pastor não, de qualquer crente cheio do Espírito Santo. Ali, meus queridos irmãos, participamos daquela festa. Fui bem recebido. Eu estava ali pegando mais um pedacinho de bolo, já me sentindo assim como se fosse da família. Porque quando a gente está no meio dos crentes é assim mesmo. Um adolescente, uns 13 anos, chegou para mim e disse, padre, os padres estudam muito a Bíblia, todinha, filha. De Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, de frente para trás, de trás para frente, e dei ali uma aula de teologia para o menino. O garoto disse, muito bem, padre. E por que que vocês conhecem tanto a Bíblia, padre, e não falam a verdade? Ah, meu irmão, nesta hora o negócio apertou para o meu lado. Quando o menino começou a arrochar, padre, só sabia que os mentirosos vão para o inferno? Padre, o senhor já leu lá que Deus amaldiçoa a bênção dos sacerdotes que divide a honra e a glória de Deus aqui na terra? Eu disse, espera aí, meu filho, onde é o banheiro, pelo amor de Deus? É ali. E fui para dentro do banheiro porque eu não aguentava aquela criança cheia do Espírito de Deus. O pastor me disse, padre, eu gostaria de lhe convidar para ir para um culto. Deus me livre, pastor, não posso não. Eu já tenho que ir embora, que às 5 horas da manhã eu tenho que celebrar a missa matutina. Quando eu estava entrando no carro, um garoto, aquele garoto Daniel, segurou assim no meu braço e disse, padre, eu tenho um presente especial para lhe pedir. O que é que você quer, filho? Tudo o que eu quero, padre, é que o Senhor entre comigo na minha igreja. Que o Senhor me dê a honra de entrar na minha igreja segurado na sua mão para assistir um culto. Eu disse, meu filho, eu não posso fazer isso. Lamento muito, eu lhe dou. Você quer o quê? Um videogame? Não. Uma bicicleta também não. O que eu quero é que o senhor entre e vá assistir o culto de inauguração do grande templo da minha igreja. Aquela criança começou a chorar, implorando que eu fosse com ele ao culto no outro dia. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte. Vou ligar para o bispo. Se ele autorizar, eu vou com você. Quando eu saí da casa do Daniel, ele pegou a bicicletinha que ele tinha, foi na casa dos pastores, presbíteros, ministros de louvores. Cada casa que ele andou, ficou meu nome para que os irmãos orassem pela minha pessoa. Quando foi no outro dia, quando foi mais ou menos meia-noite, ajoelhei-me no pé da cama para rezar o texto e não conseguia. Disse, meu Deus, tantos anos, desde os meus 6 anos de idade que eu rezo o texto e hoje estou todo enrolado. Era aquela criança de joelho orando por mim. Quando foi no outro dia, 8 horas da manhã,
O Daniel não saiu do quarto. A irmã Esté, a mãe daquela criança, entrou no quarto do Daniel. Quando chegou lá, estava o filho dela fraco. Os seus joelhos havia 2 bolhas de sangue. E quando o pai dele, o pastor Osés, que faz parte do meu mesmo ministério lá no Mato Grosso, disse: meu filho, que bolhas são essas? E aquela criança abraçou o pai dele e os dois começaram a falar em mistério. E ele disse: pai, eu passei a noite, dobrei meu joelho aqui 10 horas. E eu disse para o Senhor: Senhor, eu não vou levantar os meus joelhos deste chão frio, enquanto não ouvir a tua voz. E hoje, pai, hoje aquele padre vai ser salvo para a honra e glória do nome de Jesus. Quando foi de tarde, liguei e disse: olha, filho, eu vou com vocês para o culto. Não sei porquê, mas eu vou. Eu disse: eu tenho que bolar um plano para não ir para aquele culto. Aí o diabo disse: veste uma batina, besta. Esses crentes são bobos, não vão querer te levar de batina. Fui lá no guarda-roupa, coloquei uma batina zona marrom, um cresmo branco no pescoço, um crucifixo de prata no meio do peito, e disse: é mesmo, eu vou desse jeito, eles vão ficar com vergonha, vão mandar eu tirar a batina, se mandar eu tirar, eu volto para trás. Quando me aproximei da casa do pastor, que eu usava uma Toyota Bandeirante naquele tempo, que eu desci do carro, o vento forte assoprava assim a batina para um lado, e assoprava para o outro. E o Daniel já tem quase 19 anos de idade hoje, e ele é pregador, anda pregando por aí. E ele diz nas mensagens dele, como já falou para mim, que quando me viu assim de longe, aquele vento soprando, aquele negócio esquisito, ele se dirigiu para o pai dele e perguntou: pai, que presepada é aquela? E quando eu cheguei próximo ao Daniel, o pastor João, ele olhou para mim e disse: Padre do céu, que susto o senhor me deu. Eu disse: por quê, filho? Quando eu vi o senhor descer com esse vestido, disse: o padre não veio, mas mandou uma freira. Mas, irmãos, é a coisa mais ridícula do mundo, é usar aquele negócio esquisito. Pode ficar sabendo disso. Ali, queridos, o pastor disse: padre, deixa eu conversar com o senhor particular. Eu disse: é agora, mas já mandei eu tirar. Eu disse: olha, pastor, eu só posso ir se for assim. Se não puder, a gente marca outra data. O pastor bateu no meu ombro e disse: ô padre, não se preocupe. É deste jeito que Jesus quer que o senhor entre naquela igreja hoje. Não poderia existir um jeito melhor. Ainda ajeitou a cruzinha aqui, é desse jeito, olha, é desse jeito, não se preocupe não. É desse jeito. Quando a gente chegou em frente ao grande templo da igreja de Cuiabá, que cabe 22 mil pessoas sentadas, e eu olhei para aqueles crentes todos e disse: meu filho, vou tirar a batina, vou descer civil, senão os irmãos vão me dar uma ataca. Disse: não, senhor, o senhor vai descer de batina. Segurou logo na minha mão: pai, fecha o carro do homem aí. E quando aquela criança começou a descer aquelas escadarias comigo, eu de batina, ele com a gravatazinha no pescoço, orgulhoso, sabe aquele crente orgulhoso, que sente alegria em saber que está levando uma alma para Jesus salvar. Não é só porque é padre, não. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E quando nós colocamos no nosso coração que o valor que o mendigo tem para Deus, o Lula tem, temos que trazer essas almas para a casa de Deus. A visão é essa. Ali, queridos, me sentei num dos penúltimos bancos. Pastor Sebastião, que é o meu pastor presente em Mato Grosso, pegou minhas credenciais. Está conosco o padre Roberto Rodrigues de Almeida, da paróquia Santuário de Auxiliadora. Seja bem-vindo. E a igreja já estava intercedendo. Jesus vai salvar o homem. Vai. E os pastores lá em cima, numa alegria tremenda. E eu ali, espantava que não, irmãos, e levantava a mão perto de mim. Glória a Deus! Eu dizia: meu Deus do céu, que lugar é esse que eu estou? Naquela noite, cantores cantaram, pregadores pregaram, e foi dada a oportunidade para o pastor Wellington Silva, ex-macumbeiro. Quando aquele homem testemunhava o que Deus havia feito na sua vida, eu chorava lá atrás como uma criança.
dizendo: é verdade, porque ele também fez da minha. Quando ele fazia o apelo, mais de 500 pessoas estavam na frente. Mas o diabo havia cauterizado minha mente dizendo: tu és padre, tu tem casa boa, carro bom, poder nas tuas mãos, tua família te ama porque você é padre. Não faça isso. E eu fiquei na minha, olhando para o relógio. Tá para acabar. Tá para acabar. Quando o pregador disse: vou fazer o apelo pela última vez, o Espírito Santo pegou aquele garoto naquele coral de quase 15 mil adolescentes. Pastor Sebastião pegou o microfone e disse: a igreja faça silêncio, porque Deus vai operar um milagre grande. Aquela criança foi na minha direção. Quando chegou lá pertinho de mim, bateu a mão no meu ombro e disse: vamos, padre, Jesus está lhe chamando. Eu disse: meu filho, eu não posso tomar uma decisão dessa. Não é assim, rapidamente, eu não vou fazer isso, não, me perdoe. Quando eu disse isso, aquela criança deu um giro na minha frente. E quando o rosto dela veio na minha direção, o rosto dela havia mudado. Quando aquela criança abriu a sua boca, o Senhor disse assim para mim: homem, por que tu ainda me resistes? Quem está falando contigo é o Deus que te curou naquele hospital. Quem está falando contigo é o mesmo que havia dito que te tiraria daquela cidade e que aqui havia preparado. A hora é esta. Eu estou te libertando agora. E eu senti quando as correntes espirituais quebraram das minhas mãos. Levantei minha mão de batina para o céu, chorando e gritando. E dei um grito de júbilo, dizendo: eu quero aceitar a Jesus agora! Aleluia! Lá na frente, quando dobrei meu joelho, aquele garoto disse: tire a sua batina. Quando eu tirei a batina, que eu fiquei civil, ele me perguntou: o senhor acredita do batismo com o Espírito Santo? Eu disse: acredito. Ele levantou as mãos dele para o céu e ele ministrou a oração sobre minha cabeça. E quando ele disse: receba, eu comecei a pular no meio daqueles irmãos e a falar em línguas de anjos. Foi isso que Deus fez em minha vida. Estou terminando. Quando cheguei ali na casa paroquial, as televisões no outro dia noticiavam a minha conversão. O bispo me chamou e disse: padre, que loucura foi essa? Vou chamar a Rede Globo aqui, TV Cuiabá, e o senhor vai dizer do meu lado que os pastores lhe persuadiram, que lhe prometeram dinheiro e fez um bocado de coisa. Eu disse: bispo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Pastor não me prometeu nada. Ninguém cauterizou minha mente. A minha mente, ao contrário, ela foi descauterizada pelo sangue de Jesus. Se você quer ir morar no céu, eminência, se você quiser que todos os seus pecados, que são dobro do meu, sejam perdoados, faça o que eu fiz. Aceite Jesus como seu Salvador. Estava no meu quarto arrumando minhas coisas. Ele disse: olha, o senhor não vai sair daqui com nada. Saí daquela casa paroquial só com a roupa que estava no meu corpo, mas saí com aquele que é dono de tudo que está na minha frente. Hoje, tenho testemunhado por muitos lugares esse milagre que Deus fez em minha vida. E hoje aqui nesta comunidade, Jesus também poderá fazer na sua vida. Você que ainda é católico e não sabe nem o significativo da palavra católico apostólico romano. Você que porventura esteja alguém distanciado hoje aqui. Jesus, o Filho de Deus, gostaria que você entregasse sua vida para Ele hoje aqui nesse lugar. Eu gostaria que a comunidade, que a igreja do Cordeiro de Deus curvasse sua cabeça.
E você vai repetir uma oração que eu vou fazer. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu quero entregar minha vida, meus sonhos, meus projetos, meus propósitos para Ti, Senhor. Quero que o Senhor me perdoe e escreva meu nome no livro da vida. Eu entrego minha vida para Ti, em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, eu queria que você viesse aqui na frente, receber a oração da libertação. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero orar por você neste momento. Onde está a primeira pessoa que quer tomar esta decisão com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Eu quero orar por você. Vem aqui. Em nome de, já está vindo a primeira pessoa. Vamos dar uma salva de palmas ao Rei. A segunda pessoa, onde está? Deus está lhe chamando. Em nome de Jesus Cristo. Onde está a terceira pessoa? Venha a terceira agora em nome de Jesus. Hoje, Deus tem um projeto a realizar em sua vida. Venha em nome de Jesus Cristo. Rápido que eu quero orar. A terceira pessoa, onde está? Venha em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados, carregados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Venha em nome do Senhor. Saia daqui hoje uma nova pessoa, debaixo do sangue de Jesus. Se não tem mais ninguém, eu queria que a igreja se colocasse de pé. Ergam as suas mãos santas e abençoadoras para os nossos irmãos que aqui estão. Onde está? Só mais um pouquinho. Eu vou tentar cantar um hino aqui. Quem souber aí o conjunto me acompanhe. Eu quero que você venha aqui na frente agora em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Deus está chamando você. Você está aí, ó, relutando contra o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de Deus está te chamando neste momento. Venha, em nome do Senhor Jesus. Saia do seu lugar e venha. Venha à frente. Deus quer transformar a sua vida. Conhece aquele hino assim? A minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era pobre e perdido, igreja. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Eu era pobre e perdido. Eu era sem Deus e sem Jesus. Sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a tua mão para mim. Mas agora me regozijo. Desde o dia em que aceitei na tempestade. E na tempestade eu posso sossegar. Pois com Deus estou liberto. Do perigo e do mal.
do perigo e do mal, desde que Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu para mim, eu era pobre e perdido, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Olhe, para mim já entregar o microfone ao pastor, eu quero dizer uma coisa. Deus está mandando eu dizer a alguém aqui nessa noite. Tem pessoas aqui, ó, que estão distanciadas há dias. E o diabo já preparou muitas ciladas para ceifar a tua vida. E ela não foi ceifada ainda. Porque tem pessoas da sua família. Mais uma? Glória a Deus. Tem pessoas da sua família orando por você. Mas Deus está mandando eu dizer para você agora. É a chance da tua vida ou de morte. É a última chance que Deus está te dando aqui na terra essa de hoje. Para você vir aqui na frente. Se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo. Já está vindo a pessoa, mas o Espírito Santo diz, tem mais. Não é só essa não, tem mais. O Espírito Santo diz que tem mais. E eu quero orar. Eu vou contar até 5. O Espírito de Deus está me orientando a contar até 5. E eu vou contar até 5. Enquanto eu vou contar até 5, todo o inferno vai lutar para você não vir. Mas os anjos de Deus estarão aí, ó, do teu lado, para auxiliar a tua vida. O anjo de Deus lá no céu estará com a caneta de ouro preparada para colocar o teu nome no livro da vida e dizer, Satanás, tu perdeu mais um. Eu vou contar, hein? Eu vou contar, hein? Vem em nome de Jesus. 1. Vem em nome de Jesus. Está vindo? Vou contar, hein? 2. Bendito seja Deus. Aleluia. Pode cantar. Vou contar em 3. Olha o inferno aí sendo envergonhado, hein? 3. 4. Já estou em 4. Onde está você que está voltando? 4. 5. Glória a Jesus. Ainda tem mais alguém? Venha. Nós vamos orar neste momento. Venha em nome do Senhor. Hoje Deus tem vida. E vida com abundância para você. Aleluia. Eu quero que a igreja erga suas mãos para cá. Não tem mais ninguém. Tem certeza que você quer sair daqui como você entrou hoje? Desprotegido, desprotegida pelo Espírito de Deus? Feche seus olhos. Deus, o maior milagre está acontecendo agora. Vidas estão, Senhor, voltando para Ti, entregando-se a Ti,
rendendo-se a teus pés. Purifique todas elas dos seus pecados. Escreva o nome de cada uma delas no livro da vida. Que elas saiam daqui hoje, acompanhadas pelo teu amor, pelo teu poder, pelo teu sangue, pelo teu Espírito Santo e pelos teus anjos. E assim nós abençoamos a cada uma dessas vidas que aqui estão. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de me despedir dos irmãos. Eu gostaria que a igreja, que esta comunidade, fosse mais os irmãos que orassem pelo ministério do irmão Robério. Eu estou aqui, pastor JB, começando do zero. E sempre que esta comunidade precisar do irmão Robério, eu estarei à disposição. Qualquer hora, qualquer dia, em qualquer lugar. É uma pena não ter trazido material, porque estou em falta, porque é a venda desses materiais que sustentam o meu ministério. Mas eu pedi ao irmão que gravasse ali o meu testemunho. E esse testemunho estou autorizando que a igreja compre esse testemunho e que ajude esse ministério. Quando eu fui fazer o meu encontro lá em Manaus com o pastor René Terranova, o encontro da visão, eu dei meu testemunho lá naquela igreja. E eles me abençoaram e aquelas fitas de vídeo até hoje abençoam aquela igreja. Orem pelo ministério do irmão Roberto, para que Deus abra recursos para que eu reforme aquela casa onde eu estou. E para que aqueles garotos que lá frequentam sejam discípulos do Senhor Jesus. Amém? Me confessava com o bispo, ele dizia: padre, faça uma promessa para a santa da sua devoção. E eu descia a capela um pecador enxuto e saía da capela um pecador molhado. Da mesma forma, não mudava nada. Velas, terços, rosários, ladainhas, tudo isso eu fiz. E não encontrei a paz que minha alma estava necessitada. O meu bispo, e eu era um homem enfermo, doente. Eu sofria de uma doença chamada câncer. Eu era canceroso no pulmão. Quando o meu bispo me chamou e disse: padre, o senhor vai para Salvador, na Bahia, participar de um encontro vocacional. Chegamos em Salvador, na Bahia, me hospedei na casa de um padre amigo meu, ali da paróquia São Francisco de Assis, e participamos daqueles encontros, persuadindo crianças, adolescentes de 12 a 17 anos de idade, a entrar no seminário. Eu escrevi um livro, inclusive todo o meu material vai chegar quinta-feira que vem, dia 22, eu vou mandar uns livros para cá com o irmão Eduardo. Eu escrevi um livro, é muito vendido esse livro, o título dele é Coisas que não posso falar ao púlpito. Grande foi a resistência da Igreja Católica Apostólica Romana para que esse livro não fosse publicado, mas ele foi, para a honra e glória do nome de Jesus. Porque quando Deus determina, quando Deus dá visão, quando Deus mostra o que tem que ser feito, pode se levantar o diabo, todos os seus demônios, o presidente da República, o presidente do Superior Tribunal Federal, que não tem jeito. Não tem jeito. Deus é Deus. E Ele é inquestionável. Ali, meus queridos, na casa daquele colega, a gente conversava muito, éramos amigos de seminário, e ele disse para mim: olha, padre, eu sei aonde o senhor vai ser curado dessa doença, no seu sangue. Sei também aonde o senhor vai encontrar paz. Feira de Santana, alguns quilômetros aqui de Salvador, tem uma senhora católica, apostólica romana, muito amiga minha, e eu e alguns padres, de vez em quando a gente vai na casa dela buscar um consolo espiritual.
Ele disse para mim, não se assuste. Mas ela é dona de um terreiro de candomblé. Eu disse para aquele meu amigo, mas colega, e se a cúria nos pega, se o clero nos pega? Ele disse, não se preocupe não. O senhor está na Bahia, e aqui, macumba é cultura. Só o sangue de Jesus naquele lugar. Eu estava querendo, igreja, encontrar uma cura. Eu estava querendo encontrar um consolo para a minha vida espiritual. Aonde, nas imagens de escultura, adorando Maria, que está morta e sepultada lá em Jerusalém, e outros que estão mortos e sepultados lá. Eu ainda não tive a oportunidade de ir até aquele lugar, mas eu sei que todos estão mortos e sepultados ali, porque pregadores amigos meus já me disseram, e até mesmo quando era padre eu já sabia, que eles estão ali sepultados, aguardando o arrebatamento da igreja do Senhor. E ali também está o que todos nós sabemos, uma placa linda, bonita e maravilhosa, dizendo, Jesus não está aqui, Ele ressuscitou. E ali, queridos, a gente nos dirigimos até aquele centro de candomblé. Chegamos ali, a macumbeira me recebeu e disse, padre, não tenha medo, porque o senhor não é o primeiro padre que vai entrar aqui no meu terreiro. Quando eu atravessei aquelas cortinas, que eu olhei aquele terreiro todo, eu fiquei assim um pouco encabulado e me perguntava, meu Deus, o que esses santos estão fazendo aqui dentro? Era Aparecida do lado, Cosme e Damião do outro, José de um lado, Benedito do outro. E eu questionei a macumbeira e disse, senhora, o que essas imagens fazem aqui dentro? Ela disse, não, padre, eu sou católica. Todo terreiro de candomblé tem essas imagens de escultura. E eu também não quis questionar mais nada, eu já estava perdido mesmo. A macumbeira pediu que eu tirasse a camisa e o sapato e a meia, e ela me colocou ali no centro daquele terreiro, no centro de uma roda de pólvora de chumbo. Quem aqui já foi em terreiro sabe que é assim. E eu fiquei ali, a macumbeira colocou fogo naquela pólvora, e aquela pólvora, a fumaça daquela pólvora, ela subia defumando o meu corpo. Depois a macumbeira pegava as mãos dela com as minhas, e ela rodava comigo naquele terreiro de candomblé de um lado para o outro, e me perguntava, padre Robério, o senhor está sentindo algum movimento, alguma coisa assim, um arrepio, uma coisa querendo falar? Eu disse, não senhora, só minhas pernas muito cansadas. A macumbeira queria, pastor JB, que os demônios, que um tal de guia falasse através da minha boca, mas para aqueles que o Senhor Jesus aqui na terra tem um propósito de salvação e de libertação, o diabo não vai falar através da boca não, porque a Bíblia diz que o teu corpo e o meu corpo e o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito de Deus. Aleluia! Tem muitos templos aí sendo usados pelo diabo, mas nós, a igreja eleita no Calvário pelo sangue de Jesus, vamos buscar esses templos para que eles possam ser cheios e revestidos da glória e da graça e do poder e do brilho de Deus. Esse é o meu objetivo como pregador da palavra. É o objetivo do nascimento desta igreja, não tenho dúvidas. Foram 6 dias de trabalho. Ali eu bebi coisa. Ali fiz sacrifícios. E a macumbeira disse para mim, olha padre, o senhor está curado. O senhor está curado da sua doença. Está bem aqui uma cicatriz. Bem aqui no meu pulso esquerdo, pastor JB. Dá para você ver daí? Bem aqui. Posso mostrar para você depois. A macumbeira disse que se eu tirasse sangue, todo aquele sangue, aquele pouquinho de sangue que ia sair do meu braço, seria o câncer maligno que estava comendo o meu corpo por dentro. E eu dei o braço para ela, acreditei, eu estava enganado mesmo. E está aqui a cicatriz. Macumbeira disse que eu não ia sentir mais nada. Voltei para casa.
crendo, acreditando naquilo, mas era tudo mentira. A solidão continuava a mesma. Depois de alguns dias, por volta das 2 horas da manhã, eu comecei a sentir dores no meu estômago. Fui levado para o Hospital São Lucas e ali fui hospitalizado. Passei toda aquela noite em observação com os médicos. Na manhã seguinte daquele dia, eu estava, irmãos, inchado. Todo o meu corpo havia estado inchado. Os médicos começaram a fazer os exames. Com 22 dias de internado no Hospital São Lucas, os médicos chegaram ali onde eu estava, podre, depauperado mesmo. O quarto que eu estava, ele fedia a podre. Chegaram para mim e disseram: padre, o senhor está com câncer, o senhor já sabe disso. O senhor está com 3º grau de câncer maligno. E nós não podemos fazer mais nada para lhe ajudar. Nada, não podemos fazer mais nada para lhe ajudar. A medicina não pode fazer mais nada para lhe ajudar. E a medicina me deu, é porque os meus materiais ainda estão vindo do norte. Eu sempre carrego comigo os estandartes, são 4 os estandartes. Onde eu estou pregando, eu coloco 2 aqui, 2 aqui. Estandarte comigo doente e vestidos de batina celebrando missa. Mas na próxima oportunidade a gente traz, para a igreja ver e presenciar o que Deus fez em minha vida. Mas eu acredito que aqui não tem nenhum Tomé. Se tiver, Jesus vai converter ele nesta noite. Ali, meus queridos, os médicos haviam me dado, sabe quanto tempo de vida? 90 dias, 3 meses para viver. Quando aqueles médicos mostraram os diagnósticos para mim e saíram daquele quarto, as lágrimas, elas escorriam no meu rosto. Eu pegava o meu texto e dizia: oh, minha Nossa Senhora da Purificação, me purificas. 3, 4, 5, 6, 7. Esta cidade vai ter quase em cada área uma comunidade, porque Deus está abrindo as portas. Aleijados irão andar, diz o Senhor. Cegos irão ver. Surdos irão ouvir. Mudos irão falar. Endemoniados irão ser libertos neste lugar e nos outros que vou abrir, diz o Senhor. Creia e contribua para que isso aconteça. Não feche seu coração. Não deixe o diabo fechar o seu coração para ajudar a casa de Deus, porque vocês serão abençoados poderosamente. Ali, meus queridos, tudo estava acabado. Quando foi, com 3 dias eu estava, sabe aonde? Curadinho da Silva. Lá no gabinete do bispo. O bispo mandou me chamar e disse: olhe, não diga para ninguém que os protestantes entrou naquele lugar e orou pelo Senhor. Nós sabemos que a verdade está com eles. Sabemos que eles andam com a verdade. Mas nós temos que zelar pelos dogmas da nossa igreja. Diga que o Senhor fez uma promessa para Nossa Senhora de Aparecida e ela lhe curou. Só que eu fiquei calado, não disse nada. Deus disse para mim através daquela senhora naquele hospital: vou te tirar desta cidade, eu vou te mandar para uma cidade distante. E lá eu já vou preparar um vaso, um pequeno vaso que vai te levar ao meu encontro. Não demorou 3 meses. O bispo Dom Serafim me transferiu para Cuiabá, Mato Grosso. E em Cuiabá fui recebido pelo bispo Dom Bonifácio Piscinini. Fui trabalhar com mais 3 colegas padres numa igreja bonita, rica, ali no centro de Cuiabá, chamado Santuário de Auxiliadora, uma igreja que fica assim no alto. Ali eu tinha o dobro da mordomia de tudo que eu tinha naquela cidade de Belo Horizonte. Passaram-se alguns meses
E o bispo me chamou e disse: filho, o senhor vai dar aula para crianças pobres na zona rural de Várzea Grande. Eu ia dar aula de religião, segunda, quarta e sexta. Veja quem Deus usou para salvar um padre. No primeiro dia naquela aula, os meus alunos, diretores e professores, e outros alunos, me receberam numa festividade. No segundo dia que eu voltei para dar aula de religião naquela escola, pedi que os meus alunos se colocassem de pé e que rezassem uma Ave Maria. Mas eu observava que no meio daqueles alunos havia uma criança que não rezava, mas orava. Quando sentaram-se, uma criança lá no fundo daquela classe levantou as mãos e disse: professor, eu não vim ontem para a sua recepção, mas eu trouxe um presente para o senhor hoje. Posso ir aí? Pode, filho. Quando aquela criança se levantou, o semblante daquela criança era como se fosse o sol meio-dia. Havia uma glória tremenda sobre o rosto daquela criança. E cada passo que ela dava em direção à minha mesa, o meu coração batia forte, e cada vez mais forte, que parecia que ele iria sair de dentro do meu peito para fora. Quando aquela criança chegou, colocou as mãos na mochila e tirou um presente. Colocou aqueles presentes na minha mão e disse: padre, receba esse presente que eu estou lhe dando em nome de Jesus. Quando abri aquele presente, era uma Bíblia Sagrada. Olhei para aquela criança e perguntei: qual o seu nome? Ele disse: meu nome, padre, é Daniel. Disse: Daniel, quantos anos você tem? Tenho 11 anos. Você é católico ou protestante? Ele encheu o pulmão e disse: padre, eu sou crente, filho de pastor, lavado, comprado, transformado, redimido e resgatado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Todos os dias, o Daniel levava um folheto para mim e dizia: olha, padre, Jesus te ama e Ele tem um propósito na sua vida. Você não tem medo de falar isso para mim? Não tenho não, padre, porque eu estou falando em nome do Senhor dos Exércitos. CDs de testemunho, CDs de louvor, folhetos para me ler. Fui discipulado. Eu fui discipulado por uma criança de 11 anos de idade. O dia ele chegou e disse: olha, aqui é meu convite de aniversário, eu vou fazer 12 anos. E o Senhor é o meu convidado especial. Não, filho, eu não posso ir na sua casa, Deus me livre, casa de pastor. Mas o senhor vai porque Deus vai me levar. Quando foi no outro dia, Deus me incomodou, chamei um coroinha e disse: filho, você sabe onde é este endereço? É esse, senhor. Vamos lá, às 6 horas da tarde. Passei na casa do meu coroinha, peguei ele e fui para a casa daquela criança. Quando cheguei lá, me apresentou meu pai, pastor Oséias, e eu disse lá dentro de mim mesmo: minha Nossa Senhora. Quando eu peguei na mão daquele pastor, minhas pernas tremiam tanto que parecia que eu ia cair no chão. Olha, padre tem medo de pastor, que é uma barbaridade. Não é só de pastor não, de qualquer crente cheio do Espírito Santo. Ali, meus queridos irmãos, participamos daquela festa. Fui bem recebido. Eu estava ali pegando mais um pedacinho de bolo, já me sentindo assim como se fosse da família. Porque quando a gente está no meio dos crentes é assim mesmo. Um adolescente, uns 13 anos, chegou para mim e disse: padre, os padres estudam muito a Bíblia, todinha, filha. De Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, de frente para trás, de trás para frente, e dei ali uma aula de teologia para o menino. O garoto disse: muito bem, padre. E por que vocês conhecem tanto a Bíblia, padre, e não falam a verdade? Ah, meu irmão, nesta hora o negócio apertou para o meu lado. Quando o menino começou a arrochar: padre, só sabia que os mentirosos vão para o inferno? Padre, o senhor já leu lá
que Deus amaldiçoa a bênção dos sacerdotes que divide a honra e a glória de Deus aqui na terra. Eu disse, espera aí, meu filho, onde é o banheiro, pelo amor de Deus? É ali. E fui para dentro do banheiro porque eu não aguentava aquela criança cheia do Espírito de Deus. O pastor me disse, padre, eu gostaria de lhe convidar para ir para um culto. Deus me livre, pastor, não posso não. Eu já tenho que ir embora, que às 5 horas da manhã tenho que celebrar a missa matutina. Quando eu estava entrando no carro, um garoto, aquele garoto Daniel, segurou assim no meu braço e disse, padre, eu tenho um presente especial para lhe pedir. O que é que você quer, filho? Tudo o que eu quero, padre, é que o Senhor entre comigo na minha igreja. Que o Senhor me dê a honra de entrar na minha igreja segurado na sua mão para assistir um culto. Eu disse, meu filho, eu não posso fazer isso. Lamento muito, eu lhe dou. Você quer o quê? Um videogame? Não. Uma bicicleta também não. O que eu quero é que o Senhor entre e vá assistir o culto de inauguração do grande templo da minha igreja. Aquela criança começou a chorar, implorando que eu fosse com ele ao culto no outro dia. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte. Vou ligar para o bispo. Se ele autorizar, eu vou com você. Quando eu saí da casa do Daniel, ele pegou a bicicletinha que ele tinha. Foi na casa dos pastores, presbíteros, ministros de louvores. Cada casa que ele andou, ficou meu nome para que os irmãos orassem pela minha pessoa. Quando foi no outro dia, quando foi mais ou menos meia-noite, ajoelhei-me no pé da cama para rezar o texto e não conseguia. Disse, meu Deus, tantos anos, desde os meus 6 anos de idade que eu rezo o texto e hoje estou todo enrolado. Era aquela criança de joelho orando por mim. Quando foi no outro dia, 8 horas da manhã, o Daniel não saiu do quarto. A irmã Esther, a mãe daquela criança, entrou no quarto do Daniel. Quando chegou lá, estava o filho dela fraco. Os seus joelhos havia 2 bolhas de sangue. E quando o pai dele, o pastor Osés, que faz parte do meu mesmo ministério lá no Mato Grosso, disse, meu filho, que bolhas são essas? E aquela criança abraçou o pai dele e os dois começaram a falar em mistério. E ele disse, pai, eu passei a... Lucas capítulo 5, versículo 12 a seguir, diz assim. Estando Jesus numa daquelas cidades, veio à sua presença um homem leproso. Vendo a Jesus, prostou-se com o rosto em terra, rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiserdes, podes limpar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse, quer ser limpo? E imediatamente a lepra desapareceu dele. Amém. Glória a Deus. Se nesta noite eu fosse ministrar aqui sobre o tipo de 5 lepras que existe, não estou me referindo à lepra física da carne, mas à lepra espiritual, que é a pior de todas. Seria uma bênção. Mas Deus me libertou de uma lepra chamada idolatria, a pior de todas. Desde criança, eu fui preparado para levar essa lepra a milhares e milhares de pessoas em muitos lugares. Mas Deus é misericordioso. Muito obrigado. Deus é misericordioso. E olhou para esta terra e viu um padre alcoólatra, adúltero, mentiroso, por ensinar a mentira para o povo. E Deus teve uma misericórdia grande da minha vida e resgatou-me deste mundo satânico chamado mundo da idolatria. Eu nasci no estado do Maranhão, de uma família ali no Nordeste, católica, apostólica, romana mesmo, naquela do Papo Amarelo, podemos dizer assim. Quando eu tinha idade de 6 anos, minha mãe, ela nos deixou e eu fiquei morando com meu pai. Com 7 anos de idade, o meu pai faleceu. E eu fui morar com o meu padrinho,
Veja bem quem era meu padrinho de batismo, o padre da cidade. Comecei ali como coroinha na cidade de Buriticupu, no estado do Maranhão. Dentro do meu coração, crescia uma vocação grande para ser padre. Um alimento que todos os dias, quando eu rezava o meu texto com a idade de 8 anos, eu passava 1 hora, às vezes 2 horas, aos pés da minha cama rezando o texto. E pedindo para Maria e tantos e outros que me ajudasse a ser padre. Com 12 anos de idade, praticamente 12 anos de idade, eu fui mandado para Belo Horizonte, capital das Minas Gerais. E ali em Belo Horizonte, eu fui para o seminário dos padres da Ordem dos Padres Salesianos. Ali eu fiquei. Terminei meu primeiro, segundo e terceiro ano do científico. Preparava-me para os vestibulares. E na Universidade Católica de Minas, formei-me em filosofia e teologia no Seminário Católico. No dia 14 de dezembro de 95, eu estava dentro da Catedral de Belo Horizonte, deitado de bruços para o chão, junto com outros colegas, para respondermos ali diante dos bispos, cardeais, padres e monsenhores convidados e toda a comunidade católica, 3 votos, chamados votos perpétuos. Voto de pobreza, voto de castidade e voto de obediência à Igreja Católica Apostólica Romana. Desses 3 votos que todos os padres fazem e freiras, só tem um que a gente leva um pouco a sério, chamado voto de obediência. Padre nenhum obedece voto de castidade. Padre nenhum obedece voto de pobreza, isso é mentira. Mas aquele voto de obediência, de ensinar a mentira, de pregar a idolatria, de ensinar os dogmas e tradições e hierarquia da Igreja Católica Apostólica Romana, esse a gente obedecia. De perseguir aos pastores evangélicos, de perseguir as denominações cristãs, esse a gente obedecia na linha. Às vezes, quando estou em casa, orando, falando com o Senhor, eu me digo, Senhor, tantas coisas erradas que eu já pratiquei, tantas pessoas que foram para o inferno por causa dos meus ensinamentos. Quantas vezes não chegava a pessoa na casa paroquial, 2, 3 horas da manhã, nos chamando para irmos a um hospital, aonde ali naquele hospital, a gente ia chamado naquele hospital para fazer a missa do corpo presente, porque a pessoa já estava ali querendo morrer, e as pessoas nos chamavam. Presta atenção, irmãos, em nome de Jesus. E ali, meus queridos irmãos, a gente chegava lá com água benta, texto, um bocado de mentira. E nessas mãos aqui que vocês estão vendo, os ensinamentos que foram passados para mim, morreram pessoas, dizendo, Padre, que fogo é esse que está me queimando? Padre, que coisas são essas que está saindo da parede para me buscar? E pessoas morreram assim nas minhas mãos. Com os demônios vindo buscar a sua alma para o inferno, para as chamas do inferno. E muitas vezes eu orando e falando, Senhor, eu não era digno de hoje ter meu nome no livro da vida por causa dos meus ensinamentos religiosos. Mas a Bíblia nos diz que Jesus veio mesmo buscar, foram esses perdidos e miseráveis que estão sofrendo na mão do diabo. E eu era o principal deles. Quando fui ordenado a padre pelo bispo Dom Serafim Fernandes de Araújo, hoje cardeal de Belo Horizonte, fui mandado para uma paróquia na igreja de Fátima, no setor industrial de Contagem, próximo a Belo Horizonte. Naquela paróquia,
eu liderava a renovação carismática, um grupo de quase 5.000 pessoas. Naquela paróquia, eu celebrava missas. Naquela paróquia, batizava crianças inocentes. Naquela paróquia, ensinava um purgatório mentiroso que não existe. Naquela paróquia, ensinava as pessoas a adorar um tal de Santíssimo Sacrário, que também não existe. O Santíssimo Sacrário de Deus está dentro do coração de cada um daqueles que se convertem a Ele. E ali, meus queridos irmãos, desta forma eu vivia. Materialmente, posso dizer nesta noite que eu era um homem muito feliz. Eu tinha carros bons para me locomover, dinheiro não era problema, muitos amigos, as melhores roupas, os melhores calçados. Hoje tudo que os irmãos estão vendo aqui é pela fé. E ali não me faltava nada. Poderes, celebrava missa com os meus colegas padres, muitas vezes pela Rede Vida regional ali em Minas Gerais. Era uma pessoa querida, amada por todos os católicos. Na renovação carismática eu cantava, eu pulava, e muitas pessoas olhavam para mim e pensavam que eu era um padre feliz. Mas eu não era, não. Aquela alegria, ela era uma alegria mentirosa. Ela era uma alegria falsa, uma alegria passageira. Quantas vezes eu terminava de celebrar uma missa carismática e eu e os líderes da renovação carismática, os outros líderes que eram submissos à minha pessoa, a gente entrava no carro e a gente ia beber cerveja. Quantas vezes fizemos isso? Quantas vezes, lá no meu quarto, a depressão, a tristeza, a solidão, a angústia se apoderavam da minha alma. E eu ia lá na geladeira da cozinha da casa paroquial e pegava bebidas que eu e meus outros colegas padres a gente tinha, e eu levava para o meu quarto e ia beber. A minha vida espiritual, ela era uma lepra. Ela era uma decadência muito grande. Eu era um homem que chorava entre as quatro paredes, em busca de um consolo espiritual. Muitas vezes, ela nunca apareceu porque ela não existe. Na teologia católica são 3 coisas que purificam. 3 coisas. A famosa Senhora da Purificação, o famoso purgatório e a famosa água benta, que todas 3 são mentiras do diabo e da Igreja Católica Apostólica Romana. A Bíblia Sagrada nos diz, e todos os padres são cientes, o Papa é consciente, os bispos, os arcebispos, os cardeais, os monsenhores são conscientes, que só tem uma coisa que purifica, é a coisinha chamada o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Somente esse sangue purifica o homem dos seus pecados. Mas eles ensinam água benta, porque cada golezinho de água benta em cima de um carro é 30, 40, 50 reais. Cada padre que vai benzer a casa de um católico é 200, 500, 1.000 reais. A empresa é 1.000 reais. E eles não querem perder esse gancho que coloca ovos de ouro. Mas Jesus Cristo de Nazaré está vindo aí para prestar conta com esta igreja. E o purgatório também. Morre fulano. Pode ser o pior bandido. Morre sem Jesus, vai para o purgatório. Lá a alma dele passa um determinado tempo e os familiares têm que pagar as 7 missas. Se não pagar, não sai. Se não pagar, não sai. Só sai se pagar. A primeira, a segunda e a terceira e a 7ª missa. Se não pagar, não sai de lá não. Mas não fique triste não, porque isso é mentira do diabo também. Foi criado para a construção da Basílica de Roma, lá na Itália. Tudo estava acabado. A Senhora da Purificação não apareceu. A Senhora das Dores, muito pior. A Senhora do Desterro, essa foi que não deu nem pista onde ela estava. Minha vida estava acabada ali pela medicina dos homens aqui na terra. O bispo, com 21 dias, o bispo mandou um padre. E aquele padre chegou ali naquele apartamento, naquele hospital, e disse para mim: Padre Robério Almeida, o senhor vai ser transferido hoje
À tarde, se tardar até amanhã, o senhor será transferido para Uberaba, Minas Gerais. Em Uberaba tem uma fazenda de padres, cancerosos e aidéticos. E o bispo já tinha providenciado a minha ida para aquele lugar. Tudo estava acabado para mim. Os meus amigos haviam me abandonado. O bispo havia determinado a minha ida para uma fazenda de leprosos e aidéticos. E a medicina disse que eu iria morrer. Quando foi no outro dia, no dia da transferência, eu estava naquele hospital, deitado naquela cama, triste e morrendo. Mas lá no fundo do meu coração, no íntimo, no mais íntimo da minha vida, eu questionei-me a mim mesmo e disse: será que existe um Deus que eu não adorei ainda? Será que existe um Deus que eu ainda não conheça? E ficou o questionamento lá dentro. A 3 quarteirões do Hospital São Lucas, estava uma senhora, dentro do quarto dela, entregando uma consagração para Deus. E Deus disse para aquela senhora: minha serva, levanta-te que eu sou o Senhor e quero falar contigo. E ela se levantou e disse: a tua serva está aqui, Senhor. E o Senhor disse para ela, lá na mente dela: pega a palavra, chama teu marido presbítero da minha igreja, que eu tenho uma grande obra para vocês realizar nesse hospital aqui pertinho da tua casa. Vocês vão lá ministrar a ressurreição para o homem que está morrendo. Quando chegaram ali, disseram para aqueles enfermeiros da recepção que Deus havia enviado eles para orar pelo homem que estava morrendo. E na pior condição daquele hospital estava eu. A enfermeira chegou na porta do meu quarto, disse para mim: padre, lá fora tem uma senhora protestante, e ela disse que quer entrar aqui e quer orar pelo senhor. O senhor recebe? Olhei para aquele enfermeiro e disse: olhe, dona, eu detesto protestantes, eu odeio crentes, mas eu vou morrer. Pode mandar entrar. Glória a Deus. Eu era muito ignorante, sem Jesus ainda. A enfermeira chegou para aquela senhora e disse: o padre está lhe chamando. Essa irmãzinha vai estar pregando aqui num congresso um dia desses. Se quiserem trazer aqui, é uma benção. E ela se perguntou para ela mesma: meu Deus, um padre, Senhor? Tu me trouxeste aqui, meu Senhor, para pregar para um padre. Quem sou eu, meu Pai? Oh, mas Deus gosta quando o crente se humilha. Quem sou eu, meu Senhor, para pregar para um padre? Eu nem sei ler muito. Eu só sei dizer que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o teu sangue purifica, que quem te aceitar vai para o céu, quem não aceitar vai para o inferno mesmo. E o Espírito Santo disse naquele momento: e minha filha, precisa falar mais alguma coisa? Abre a tua boca e eu vou falar através de ti. E quando aquela senhora chegou ali naquele apartamento que estava fedendo a podre, olhou para mim deitado naquela cama e disse: olhe, padre, eu nem lhe conheço, nem sei a doença que o senhor tem, mas o Senhor me mandou vir aqui orar por ti. E Ele disse que vai te ressuscitar. Jesus te ama, viu, padre? Quando aquela senhora disse que Jesus me amava, as lágrimas escorriam no meu rosto. E eu dizia: Jesus, sim, Jesus. Havia me esquecido deste nome. Havia pedido a minha cura para tantos e outros nomes. Uns estão mortos e sepultados, e outros nem existem. Mas eu havia me esquecido de Jesus. Aquela senhora abriu a Bíblia, em João capítulo 11, o versículo 25, aonde o Senhor Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida. E aquele ambiente já começou a mudar.
E quando ela dirigiu as mãos para fazer uma oração, aquele apartamento tremia no poder. Quando ela dirigiu até a minha cama, e quando ela colocou as mãos sobre o meu corpo, aquela senhora falava numa língua que eu não havia escutado. Não é esta língua mentirosa e falsificada que a renovação carismática fala, não. Era uma língua que quando aquela senhora falava, a minha carne sacudia em cima daquela cama. E quando ela impôs as mãos sobre o meu corpo, saía poder das mãos daquela irmã. Aqueles ossos que o câncer havia acabado, quando aquela senhora colocava as mãos em cima do meu corpo e ela ministrava a cura no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu sentia quando os ossos estralavam dentro de mim, eu sentia quando o sangue começava a circular com toda a força dentro do meu corpo. E ela disse, o Senhor está curado em nome de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Os médicos fizeram novos exames. Sabe o que veio nos exames? Que eu estava com um pulmão novo. Sabe o que veio nos exames? Que eu estava com sangue totalmente purificado, porque Deus havia estabelecido aquela grande bênção para mim. Aleluia! E sabe o que o Espírito do Senhor mandou dizer a esta comunidade agora? Que a unção de cura já está neste lugar. E entraram pessoas aqui hoje enfermas, mas o Senhor mandou dizer, você não vai sair daqui hoje da maneira em que você entrou. Porque na saída deste templo, lá naquela porta, haverá anjos, ministros dos céus, ministrando a cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você crê, glorifique a Deus. Aleluia! E tem mais. O Espírito do Senhor manda eu dizer ao pastor JB, anjo desta igreja, diz o Senhor para ti, meu servo, tu não vai abrir somente uma igreja nesse lugar, como tu tem me pedido, mas tu vai abrir uma. À noite dobrei meu joelho aqui 10 horas. E eu disse para o Senhor, Senhor, eu não vou levantar os meus joelhos deste chão frio, enquanto não ouvir a tua voz. E hoje, Pai, hoje aquele padre vai ser salvo para a honra e glória do nome de Jesus. Quando foi de tarde, liguei e disse, olha filho, eu vou com vocês para o culto. Não sei porquê, mas eu vou. Eu disse, eu tenho que bolar um plano para não ir para aquele culto. Aí o diabo disse, veste uma batina, besta. Esses crentes são bobos, não vão querer te levar de batina. Fui lá no guarda-roupa, coloquei uma batina zona marrom, um cresmo branco no pescoço, um crucifixo de prata no meio do peito, e disse, é mesmo, eu vou desse jeito, eles vão ficar com vergonha, vão mandar eu tirar a batina, se mandar eu tirar, eu volto para trás. Quando me aproximei da casa do pastor, que eu usava uma Toyota Bandeirante naquele tempo, que eu desci do carro, o vento forte assoprava assim a batina para um lado, e assoprava para o outro, e o Daniel já tem quase 19 anos de idade hoje, e ele é pregador, anda pregando por aí. E ele diz nas mensagens dele, como já falou para mim, que quando me viu assim de longe, aquele vento soprando, aquele negócio esquisito, ele se dirigiu para o pai dele e perguntou, pai, que presepada é aquela? E quando eu cheguei próximo ao Daniel, pastor João, ele olhou para mim e disse, Padre do céu, que susto o senhor me deu. Eu disse, por quê, filho? Quando eu vi o senhor descer com esse vestido, disse, o padre não veio, mas mandou uma freira. Mas, irmãos, é a coisa mais ridícula do mundo, é usar aquele negócio esquisito. Pode ficar sabendo disso. Ali, queridos, o pastor disse, padre, deixa eu conversar com o senhor particular. Eu disse, é agora, mas já mandei eu tirar. Eu disse, olha pastor, eu só posso ir se for assim. Se não puder, a gente marca outra data. Pastor bateu no meu ombro e disse, ô padre, não se preocupe.
É deste jeito que Jesus quer que o senhor entre naquela igreja hoje. Não poderia existir um jeito melhor. Ainda ajeitou a cruzinha aqui, é desse jeito, olha, é desse jeito, não se preocupe não. É desse jeito. Quando a gente chegou em frente ao grande templo da igreja de Cuiabá, que cabe 22 mil pessoas sentadas. E eu olhei para aqueles crentes todos e disse, meu filho, vou tirar a batina, vou descer civil, senão os irmãos vão me dar um ataque. Disse, não senhor, o senhor vai descer de batina. Segurou logo na minha mão, pai, fecha o carro do homem aí. E quando aquela criança começou a descer aquelas escadarias comigo, eu de batina, ele com a gravatazinha no pescoço, orgulhoso, sabe aquele crente orgulhoso, que sente alegria em saber que está levando uma alma para Jesus salvar. Não é só porque é padre, não. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E quando nós colocamos no nosso coração que o valor que o mendigo tem para Deus, o Lula tem, temos que trazer essas almas para a casa de Deus. A visão é essa. Ali, queridos, me sentei num dos penúltimos bancos. Pastor Sebastião, que é o meu pastor presente em Mato Grosso, pegou minhas credenciais, está conosco o padre Roberto Rodrigues Almeida, da paróquia Santuário de Auxiliadora, seja bem-vindo, e a igreja já estava intercedendo. Jesus vai salvar o homem. Vai. E os pastores lá em cima, numa alegria tremenda, e eu ali, espantava que não, irmãozinho, levantava a mão perto de mim, glória a Deus! Eu dizia, meu Deus do céu, que lugar é esse que eu estou? Naquela noite, cantores cantaram, pregadores pregaram, e foi dada a oportunidade para o pastor Wellington Silva, ex-macumbeiro. Quando aquele homem testemunhava o que Deus havia feito na sua vida, eu chorava lá atrás como uma criança, dizendo, é verdade, porque ele também fez da minha. Quando ele fazia o apelo, mais de 500 pessoas estavam na frente. Mas o diabo havia cauterizado minha mente dizendo, tu és padre, tu tem casa boa, carro bom, poder nas tuas mãos, tua família te ama porque você é padre. Não faça isso. E eu fiquei na minha, olhando para o relógio, estava para acabar. Estava para acabar. Quando o pregador disse, vou fazer o apelo pela última vez, o Espírito Santo pegou aquele garoto naquele coral de quase 15 mil adolescentes. Pastor Sebastião pegou o microfone e disse, a igreja faça silêncio, porque Deus vai operar um milagre grande. Aquela criança foi na minha direção. Quando chegou lá pertinho de mim, bateu a mão no meu ombro e disse, vamos padre, Jesus está lhe chamando. Eu disse, meu filho, eu não posso tomar uma decisão dessa. Não é assim, rapidamente, eu não vou fazer isso, não, me perdoe. Quando eu disse isso, aquela criança deu um giro na minha frente. E quando o rosto dela veio na minha direção, o rosto dela havia mudado. Quando aquela criança abriu a sua boca, o Senhor disse assim para mim, homem, por que tu ainda me resistes? Quem está falando contigo é o Deus que te curou naquele hospital. Quem está falando contigo é o mesmo que havia dito que te tiraria daquela cidade e que aqui havia preparado. A hora é esta, eu estou te libertando agora. E eu senti quando as correntes espirituais quebraram das minhas mãos. Levantei minha mão de batina para o céu, chorando e gritando, e dei um grito de júbilo, dizendo, eu quero aceitar a Jesus agora! Aleluia! Lá na frente, quando dobrei meu joelho, aquele garoto disse, tire a sua batina. Quando eu tirei a batina que eu fiquei civil, ele me perguntou, o senhor acredita do batismo com o Espírito Santo? Eu disse, acredito. Ele levantou as mãos dele para o céu e ele ministrou uma oração sobre minha cabeça. E quando ele disse, receba, eu comecei a pular no meio daqueles irmãos e a falar em línguas de anjos. Foi isso que Deus fez em minha vida.
Estou terminando. Quando cheguei ali na casa paroquial, as televisões no outro dia noticiavam a minha conversão. O bispo me chamou e disse: padre, que loucura foi essa? Vou chamar a Rede Globo aqui, TV Cuiabá, e o senhor vai dizer do meu lado que os pastores lhe persuadiram, que lhe prometeram dinheiro e fez um bocado de coisa. Eu disse: bispo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Pastor não me prometeu nada. Ninguém cauterizou minha mente. A minha mente, ao contrário, ela foi descauterizada pelo sangue de Jesus. Se você quer ir morar no céu, eminência, se você quiser que todos os seus pecados, que são o dobro do meu, sejam perdoados, faça o que eu fiz, aceite Jesus como seu Salvador. Estava no meu quarto arrumando minhas coisas, ele disse: olha, o senhor não vai sair daqui com nada. Saí daquela casa paroquial só com a roupa que estava no meu corpo, mas saí com aquele que é dono de tudo o que está na minha frente. Hoje, tenho testemunhado por muitos lugares esse milagre que Deus fez em minha vida. E hoje aqui nesta comunidade, Jesus também poderá fazer na sua vida. Você que ainda é católico e não sabe nem o significativo da palavra católico apostólico romano. Você que porventura esteja alguém distanciado hoje aqui. Jesus, o Filho de Deus, gostaria que você entregasse sua vida para Ele hoje aqui nesse lugar. Eu gostaria que a comunidade, que a igreja do Cordeiro de Deus curvasse sua cabeça. E você vai repetir uma oração que eu vou fazer. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu quero entregar minha vida, meus sonhos, meus projetos, meus propósitos para Ti, Senhor. Quero que o Senhor me perdoe e escreva meu nome no livro da vida. Eu entrego minha